Estamos de volta para mais um vídeo. Um prazer estar falando com você, meu amigo, que está sentado no seu troninho aí em casa. Ó, esse vídeo é longo, então limpa o bumbum e volta pro seu quarto, pra sala. Não fica aí no trono não, porque senão Vai ficar o com, furico cai com do toba, tá? Vai sair que nem a boca do Alien lá. Vai sair o Naquele filme. prolapso. É, então, por favor, levanta esse troninho aí, não fica o tempo inteiro não. Ou, pelo menos, baixa a tampa aí pra você ficar sentado como se fosse um banco mesmo, Por né? que, Lobo? Porque falaremos da rodada 28 do Campeonato Sim, Brasileiro. da 29 da Série B e de dois times que já subiram para a Série B do ano que Então, vem. já fala da Série C aí, os que É. subiram, vai. Já Mas fala antes de tudo, vai na rifa do Pepinho, o link está aqui. Explica a rifinha aí, Futirinhas, Pepe. futirinhas.net, Ou o tá? link na descrição primeiro. Exatamente, a última rifinha do Futirinhas. Você vai lá, futirinhas.net, R$ 1,99 o número, e aí vão ser dois sorteados que vão vencer o mesmo prêmio, tá? Um Play 5, um Nintendo Switch, uma TV e mais dois jogos, que é um Fifinha Sim. e o Black Myth lá, do Black Myth macaquinho. e o Kong. Exato. O Kong, né? Ou R$ 10.000. Dois sorteados, tá? Vão ganhar esse prêmio. E aí também tem, para quem comprar mais números, o primeiro leva 10 conto, o segundo leva 9,5 e o terceiro leva 9 conto em um Pix. Beleza? Então é isso aí. Dia das Crianças, dia 12, corre lá na Caixa Econômica Federal, no canal, no YouTube, ao vivo. E o, Beleza? e o Pepinho está rouco porque ele acabou de voltar de férias. Tô Estava de doente, pô. férias. Tá de férias doente, olha só. Que tristeza. Pegar férias doente é ruim demais, hein, Pepe? Tá Puta fera merda. que sua mãe. Que é isso? Ela Aff. merece, pô. Merece férias, tá trabalhando muito, tadinha. Mas Ela vamos lá, merece. vamos falar aqui da Série A, né? Vou falar primeiro da Série C, porque subiram dois times, né? Ainda falta uma rodada, mas no grupo B, dois times já conseguiram a classificação para a Série Já. B do ano que vem. O Volta Redonda, do Rio de Janeiro, Já está na Série B. já está na Série Comemora, B. torcedor do Volta Redonda. Meu Voltaço está de volta à Série B. E o Remo também ganhou de 1-0 do São Bernardo. Né? Volta Redonda venceu o Botafogo da Paraíba. E o Remo venceu o São Bernardo. O Mais de 50 mil Bernardo de pessoas no novo, hein? Mangueirão. É, pois é. Chegar perto e não consegue. Mais Não de consegue, 50 né? mil pessoas no Mangueirão. O Remo também consegue a sua classificação, né, para a Série B da temporada que vem. Tá certo? No grupo C, que é o outro grupo, ainda falta decidir e todo mundo tem chance, porque o Atlético, que hoje, o Atlético do Minas Gerais, Atlético Clube, ele tem 7 pontos, o Londrina também tem 7, a Ferroviária também tem 7 e o Ipiranga do Rio Grande do Sul tem 6. Como falta um jogo, o Atlético enfrenta o Londrina, todo mundo precisa ganhar, tá? O Atlético enfrenta o Londrina, porque se o Atlético e o Londrina empatarem e a Ferroviária vencer o Ipiranga, Qualquer um, passa a Ferroviária. E qualquer um dos quatro que vencer garante sua vaga. Pois é, tem que vencer, né? O Atlético e a Ferroviária mandam os jogos, tá certo? E todo mundo tem que vencer. Não dá pro Atlético e o Londrina, por exemplo, empatarem, né? Só se houver um empate no outro jogo, pra classificar os dois, por causa dos critérios de desempate. Só se tiver empate nos dois jogos, aí classifica Atlético e Londrina. Se o Ferroviária vencer e o outro, o jogo do Atlético e Londrina empatar, passa a Ferroviária e Atlético. Então assim, nesse caso aqui, talvez o Atlético seja o time com mais tranquilidade, joga pelo empate para se classificar, tá? Agora Mais um, Londrina, mais um Ferroviária, Mais um Atlético é foda, hein? é. Esse é Atlético, É. né? Onde que vai o TH do Atlético Clube? Pois é, onde tá o H do Athletic Club, né? Mas enfim, o Ipiranga tem que vencer, o Londrina tem que vencer, a Ferroviária tem que vencer. O Atlético, o empate classifica pra Série B da temporada que vem, tá certo? Então, só um apanhado geral, não tô acompanhando. Ano passado a gente até acompanhou, esse ano a gente não tá acompanhando, tá? E vamos falar aqui da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro que se encerrou, afunilou a briga pelo título, ficou mais aberto ainda, né, Pepe? E também a situação na parte de baixo da tabela ficou absurdo também. Mas não mexeu quase nada aqui embaixo também, viu? Então, não mexeu, mas assim, tá embolado, né? Esse é o Tá. ponto. Tá um embolo só, Rafael. Esse é Lá o de ponto. baixo, só o Atlético Goianiense acho que ganhou. Pois é, e ganhou num gol extremamente polêmico que a gente vai abordar já já, tá? Mas vamos lá, a rodada começou com a vitória do Palmeiras diante do Galo 2-1 Chama no Good brinco de Game. couro.
O brinco de couro da princesa é bonito, hein? Puta merda, o melhor nome de estádio desse país. Qual que você prefere? Fonte Luminosa, Bico de Couro da Princesa? Qual que Fonte você... Luminosa, que é da Ferroviária, que tá ali na Cara, Série C. cara, Fonte Luminosa é um nome muito gostoso de estádio, meu. A Fonte Luminosa. Mas o brinco de couro da princesa também é um nome meio Eu bom. fico imaginando a torcida da Ferroviária de HH4 falando assim: vem aqui na Fonte Luminosa que a gente vai acabar com vocês. Pô, mano. Vou dar um pau em vocês na Fonte Luminosa. Pois é. Você fica meio incomodado. Você fala, pô, mano, então tudo bem, vou receber com flores, né? Com... Agora da ponte é, ó, Moisés do caralho. Pois é, Moisés do caralho. Né? Então, cara, agora tu imagina os bugrinos assim: vem aqui no brinco de ouro da princesa que você vai ver só. Aí complica, né, mano? Mas enfim, lá no brinco de ouro, o Palmeiras Ia ter um venceu. apelido de brincão, então, né? Pois é, venceu o Galo por 2-1 com 2 pênaltis, 2 gols do Rafael Veiga. O primeiro foi muito pênalti, É, outro né? lá. Agora, o segundo pênalti em cima do Maurício, eu fiquei na dúvida, cara. Mas, obviamente, o cara fala, ai, vocês estão sendo clubista, meu. Eu vi os Mas torcedores do clubismo. Galo falando que foi e tal, mas É. mesmo assim, Assim, é aquela coisa, eu não acho, aqui é só interpretação, eu não acho que a trombada foi faltosa nesse nível ó, pra o dar o Milton pênalti. Neves fala, foi um pênalti. Pois Foi um é. pênalti. Né? Mas assim, não é absurdo marcar também, né? Só fica aquela coisa. Que é que você fica. Você vai pegando critério de um árbitro, vai pegando de outro, e aí você fica meio confuso também. Acho que Né? ninguém das contas reclamou. E o golaço do Hulk. De O Hulk tá falta, pois é. Mas assim, o Palmeiras foi melhor que o Galo, jogou bem, mereceu vencer, fez por onde e tal, né? Que teve esse pormenor aí do pênalti, do segundo pênalti, tá? Mas eu acho que tudo certo, o Palmeiras mereceu a vitória. Encosta de vez no Botafogo, fica só um ponto atrás, né? Do Botafogo, Ó, Botafogo. Bragantino e Palmeiras, próxima rodada. Hum. É lá em Bragança. E o Botafogo Botafogo, vai jogar Botafogo. fora contra o Atlético Paranaense. Que Os também. dois jogam fora. Pois é. E aí a gente teve justamente o segundo jogo da rodada, que foi Botafogo, Botafogo. Recebeu o Grêmio no Mané Garrincha, porque já tava marcado, então o jogo foi lá em Brasília, tá certo? Foi um 0-0, tá? O Botafogo foi com time misto, o Grêmio não conseguiu. O Grêmio que tinha perdido pro Criciúma na última rodada em casa, né? Foi até Brasília pra enfrentar o Botafogo e o jogo não saiu do zero, Rafael. O que você tem a dizer sobre Botafogo? Teve um gol anulado lá, né, É. no finalzinho, mas estava impedido mesmo. Júnior Santos voltou a jogar também, né? Mas o Botafogo não conseguiu fazer valer o fator mandante, né? Não o fator casa. Não conseguiu impor seu jogo diante do Grêmio. E o empate eu acho que foi justo, né? Não foi uma grande partida. O diretor do Grêmio foi lá falar, né? Ô, John Textor, você vai chamar a Good Game pra falar É, desse porque jogo? teve a expulsão do Monsalve ali, que também, rapaz. Agora o João Textor aí, tudo que for contra o Botafogo, vão Uhum. cobrar 3 vezes mais, porque ele não gosta de apontar o dedo. Sim. Né? E aí é isso. A Pra ele expulsão do ver Monsalve que é muito injusta, cara. Foi muito não é só injusta. o time dele que é prejudicado. O time dele também é ajudado às vezes. É, e não vou falar que foi deliberada a ajuda, mas assim, foi um excesso de rigor ali na expulsão do Monsalve que, minha Nossa Senhora, cara, foi demais mesmo. Mas enfim, 0-0 para Botafogo, Botafogo 0 e Grêmio também 0, tá certo? Também tivemos um outro empate já neste domingo às 11 da manhã, o Juventude lá no Alfredo Jaconi recebeu o Bragantino e empatou o jogo 1-1, gol de Mandaca para o Bragantino e Eduardo para gol de Mandaca para o Juventude e Eduardo para o Bragantino, né? O Bragantino também abre o olho, hein? Ê, Red Bull Bragantino, hein? Já pensou, cai, mano, com esse dinheiro todo, bicho? E o Bragantino, como eu falei aí, próxima rodada, pega o Torneiras. Mas assim, o Bragantino cai, ele faz uma série B monstra, hein, o Linguiça Atômica. Faz. Aí eles podiam apadrinhar o Futirinhas e a gente fazer a série B toda no Bragantino, como torcedores, Rafael. Nossa, Poderia. isso é muito louco, A hein? gente podia morar embaixo da arquibancada lá. Nossa. Só comendo pão com linguiça em Nossa, Bragança. todo dia, tranquilo, fazendo vários churrascos de linguiça, que é o melhor churrasco que tem, linguiça Tomando com, Red Bull. com pão e vinagrete, pô. Tomando Red Bull e comendo pão com linguiça e vinagrete. Pô, tá, eu viveria fácil de pão com linguiça e vinagrete, hein, meu? Então, Tá se alguém do Bragantino estiver ouvindo, pode chamar. Pois é, pois é. Aí vamos para os jogos das 4 da tarde. A gente já fez o pós-jogo de Santos, São Paulo e Corinthians, né? Santos não. Santos é outra coisa. Santos é Série B. São Paulo e Corinthians 3-1. A gente fez um pós-jogo aí de 20 minutos, então você pode ver ele completo. Vamos dar uma pincelada. Não, lógico, a gente vai falar geral aqui. A gente vai falar, mas assim, o jogo mesmo.
Justiça do jogo. São Paulo mereceu vencer. Essa é a justiça do jogo. Mereceu vencer. Primeiro tempo tava um jogo bem equilibrado. Os dois times Truncado. perdendo muita posse de bola, não conseguia sair jogando da defesa pro Pouquíssimas ataque. finalizações. Não, primeiro tempo não teve nada, né? Até que, jogo equilibrado, senhor Fagner fala: eu vou resolver essa partida, vou desequilibrar. E aí ele desequilibra a partida no final do primeiro tempo. E aí fica do jeito que o capeta gosta. E uma coisa que a gente não falou no pós-jogo, que a gente pode falar aqui, sobre a deslealdade do Fagner. Né? Mas é chover no molhado, né? Cara, mas assim, é aquela coisa. Ele tem, e a gente sempre fala, ele tem essa. Parece que ele tem essa vertente e fala assim: nossa, eu tenho muita raça jogando bola. Mas E é ele que vai desleal. nesse lance eu não acho que ele ia ser desleal, porque ele ia ser burro. Se ele vou ser desleal dentro da área, eu acho que ele quis dar o bote e deu o bote errado, porque. Eu acho que é aquela coisa, ele vai entrar com muita força no lance. Se sobrar se pega na bola e sobra no pé do Caleri e raspa, ele ia pisar no pé do Caleri, porém não ia ser falta porque ele dividiu a bola, né? Mas é a maneira que ele entra, até porque o Caleri tinha passado de 2 jogadores do Corinthians antes. Então vem aquela coisa de, eu tenho muita de mim, você não passa. Isso é o Fagner, cara. É assim, o Fagner é isso aí. E aí ele vai lá e passa do ponto. E ele é expulso, né? Porque tinha tomado um cartão injusto até antes. Cartão besta, né? Meio E, do campo lá. O comentarista na hora falou: mas o Lucas estava indo numa jogada muito boa. O cara estava literalmente andando na linha do meio-campo. Não ia acontecer nada. Pois é, e aí deu cartão amarelo, enfim, foi segundo cartão, acabou sendo expulso. Porém, o Fagner é aquele cara que geralmente o árbitro não expulsa. Ele bate, ele não é expulso. Dessa aí acho que ele contou com a sorte e a Mas sorte. ele tinha dois. Esse foi o segundo amarelo, né? E aí, pênalti pro São Paulo. O Lucas bate muito bem, converte o pênalti. O Corinthians volta pro segundo tempo ali, tentando equilibrar o jogo. Né? Entra Coronado, entra Sim. bem, quase faz um gol lá. Coronado, Carrilho. Duas tiriças lá. Pois é. Romero e Yuri Alberto, mas o Corinthians mesmo, depois tem o lance do André Ramalho, expulso 2 a menos. Sim. E aí. Sai o segundo gol do São Paulo. Exato. O Corinthians ainda consegue diminuir numa boa jogada e belo gol do Yuri Alberto. Mas, né, depois um contra-ataque no finalzinho, o São Paulo consegue puxar o contra-ataque. E o André Silva faz o terceiro gol. E o Corinthians saiu reclamando muito da arbitragem, de possíveis expulsões de jogadores do São Paulo também, dizendo que o rigor foi diferente para os dois, mas como a gente falou no pós-jogo, só dando uma pincelada, cara, o árbitro, nos 2 lances que ele expulsou os jogadores do Corinthians, ele foi chamado ao VAR. O VAR não chamou em outros jogos, os lances do São Paulo. Então, assim, é complicado você jogar só nas costas do juiz esse ponto. Porque até então, se o VAR passa, esses dois passa também. Então, o jogo em si teve muitas mãozadas sobrando na cara dos dois lados, tá? Tô falando. Mãozada, cotovelada, empurrão. Foi um jogo bem pegado desde o começo. Então, o VAR não chama, o juiz deu em nada, né? Do lado do São Paulo. Teve do Lucas a entrada ríspida do Lucas. Teve o Alan Franco, O Caleri bate o jogo. O Caleri, o estilo dele também, de proteção também, sempre vai sobrar a mão. É isso. Pra mim, o juizão tava com a vontade de trabalhar hoje que vou te contar, viu? Então, mas é aquela coisa, como os 2 lances de expulsão, ele foi chamado ao VAR, eu acho que é muita responsabilidade se teve algum outro lance de possível expulsão, que eu acho que o do Alan Franco, por exemplo, poderia, tá? O VAR teria que ser acionado, né? Porque nem sempre o juiz vai ver aquele tipo de lance, às vezes ele não consegue ver o impacto de uma cotovelada. Aí depende dos caras lá que tá lá na telinha selecionar, eles selecionam que eles quiserem, né? Eu acho que durante uma partida, se o VAR ficar procurando mesmo aí, muitas coisas aí, eles conseguem achar pro juiz ter que olhar e quando chama, o cara já vai pré-determinado. Se chamou é porque teve mesmo. E nos lances que ele foi chamado, não tinha o que fazer, foi mesmo. E o lance do André Ramalho, eu acho que teve um peso maior porque a bola tava parada, o Luciano dá levanta a bola, o André vai lá e foi infantil, né, também o André. Ele abriu precedente pra ser expulso, né? Bom, no jogo seguinte a gente teve a vitória do Fortaleza diante do Cuiabá, gol do Hércules no finalzinho do primeiro tempo. Fortaleza criou muitas chances, mas não conseguiu fazer mais gols, tá? Mas conseguiu a vitória. O Fortaleza tá grudado ali, 2 pontos atrás do Botafogo, 1 atrás do Palmeiras. Briga pelo título, hein? Briga pelo título, cara. Você não descarta o Fortaleza. Exato. Obviamente vem no momento mais instável, mas em casa, mandando o jogo, o Fortaleza não perdeu nenhum jogo ainda como mandante
no Castelão. Então é uma força do time, e o time tá bem, cara. Tá fazendo um grande campeonato, é postulante ao título sim. Qualquer derrapada dos dois da frente aí, o Fortaleza tá ali, colado, Vai tá ter certo? confronto direto, né? Vai ter Pois um é, empatezinho ali. pois é. Aí também tivemos uma polêmica também às 4 da tarde lá no Antônio Ascioli. O Atlético Goianiense recebeu o Fluminense, jogou melhor, criou mais chances. O Fluminense jogou nada. Sem meu Thiago Silva eu não consigo. É complicado. Mas o lance do gol do Janderson, o Janderson, ex-Corinthians, fez o gol do Atlético Goianiense. A bola, o Fluminense reclama muito falando, a bola saiu. Cara, eu fui ver, eu olhei o lance várias vezes, não saiu, cara. Sabe aquele lance, lembra muito aquele lance do Japão contra a Alemanha na Copa do Mundo. A Parallax. É que a câmera da Copa do Mundo era mais precisa. Mas olhando ali, análise do VAR e tal, né? Pra mim, olhando várias vezes, não saiu, cara. Ela fica naquele limite, tá? Limite. Não saiu. É que você, dependendo do ângulo que você olha, parece que saiu. Mas Você lembrando. pega só a partezinha de baixo da bola, não, né? Tem que ser a circunferência da bola. Então, assim, tem que olhar de cima. E nem sempre vai ter aquela câmera de cima. Então você tenta alinhar com a câmera da linha. E pela câmera da linha, para mim, não saiu a bola. Gol legal do Atlético Goianiense. Mas isso também não justifica o desempenho horroroso do Fluminense, cara. O Fluminense vem de 3 derrotas seguidas, cara. Né? Tá ali, 18ª posição, cara. Sabe? Então, tem que abrir o olho também. Não dá pra simplesmente você colocar toda a responsabilidade no gol. Né? Tipo, o time não render. O time não tá rendendo de novo. Teve uma melhora, teve uma reação, mas de novo, o Fluminense também deu all-in nessa temporada, tá? O Fluminense também gastou muito dinheiro. A gente fala muito do Corinthians e tal, mas o Fluminense também tem um elenco muito caro, com salários muito altos e contratou jogadores também. O Fluminense também, se cair, meu irmão, a situação é muito mais grave. Porque a arrecadação do Fluminense não chega nem perto do Corinthians. Então tem esse impeditivo também. A gente não fala muito e tal, mas também é bem complicada a situação do Fluminense, tá? E o Fluminense tem 27 jogos. E aí temos que falar de um time que está em franca recuperação, dos melhores times do campeonato nesse momento, que é o Internacional, que venceu o Vitória no Beira-Rio por 3-1, gols do Alan Patrick de pênalti e do Wesley. O Wesley fez os outros 2 gols, né? Foi o Wesley. Não, foi. O Wesley fez os outros 2 gols. Wagner Leonardo, o Wagner Palha, fez o gol do Vitória. O Inter que vem em franca ascensão aí, né? São 5 vitórias seguidas. Então tá muito bem. O Inter tava lembrando aquele momento do Fortaleza, com uma porrada de vitórias seguidas, né? Só o Palmeiras e o Inter estão nessa toada aí de vitórias seguidas nesse momento. O Inter chega a 27 jogos e 45 pontos. Ou seja, se ele faz esse jogo que falta e consegue a vitória, ele fica ali junto com o Flamengo. O Flamengo também tem 27 jogos, né? Mas o Inter conseguiu uma reação muito boa com os jogos que faltaram, que tava para fazer, né, Pepe? Foi até que enfim, agora tá meio que parecido os jogos, hein? E o Roger encaixou o time, né? O Roger encaixou o time. E magicamente, o time que tem menos jogos do brasileiro hoje é o Galo e o Atlético Paranaense, cara. São os 2 times com menos jogos. O Inter já passou eles. Né? Tava 5 jogos atrás e passou todo mundo. Enfim, o Internacional consegue uma boa vitória. Que sequência do Inter aí, que melhora do time. O Roger deu um jeito aí, apurou o time. Né? O time é bom. No papel, a gente sempre falou. No papel. E outro, o Inter sempre esteve com muitos jogos pra trás, né? Uhum. Que o momento tava ruim, né? O time não tava jogando bem. Foi encaixando e agora tá aí na briga por uma vaguinha direta na Libertadores. Pois é. E aí tivemos um jogo, começo de trabalho, 1-1 entre Cruzeiro e Vasco, tá? O Vasco fez 1-0 com o Verratti. E o Cruzeiro empatou com o Zé Ivaldo no gol de Cambelo, gol de cabeça. O Léo Jardim se esticou todo. Fica mais bonito ainda o gol, porque a cabeçada ela vai alta. E o pulo do Léo Jardim tentando catar, o esforço dele deixou o gol mais bonito, porque ele faz muita força pra tentar catar e a bola vai muito no cantinho. Né? Mas foi um jogo assim, parelho, um jogo equilibrado. O Cruzeiro foi ligeiramente melhor, mas é um começo de trabalho de Diniz, que nem tava no banco, tava cumprindo suspensão ainda, né? De um jogo do Fluminense. Então não ficou no banco, mas o Matheus Henrique falou, o trabalho dele foi sensacional na semana e tal, a gente tá se adaptando ainda, né? Tem, assim, eu acho que o Cruzeiro, ele fez... O jogo do Diniz não é pra 2 semanas, é pro ano que vem, hein? Então acho que o Cruzeiro, pensando talvez na próxima temporada, eu acho que talvez assim, melhor a gente trocar agora e a gente já monta o time pensando no próximo ano,
do que esperar acabar a temporada e trocar e tal. Então, talvez E pensando pra ainda dá temporada que pra vem. buscar uma vaquinha na Libertadores direto também, né? Dá, né? Mas O time é assim, bom. o empate não foi uma injustiça como um todo também. Também não gostei muito da Não, apresentação do Coutinho. O Coutinho foi titular do Vasco e tal, não fez um grande agora o jogo. Coutinho só deu aquele drible lá no jogo contra o Palmeiras E lá, fez o gol contra o Flamengo também, né? contra o Flamengo. É. Mas foi um jogo médio pra ruim, na minha opinião, tá? O 1x1 entre Cruzeiro e Vasco. Também tivemos a vitória do nosso Esporte Clube Bacia por 1x0, um belo gol do Cauli diante do Criciúma. Não vi o jogo, tá? Só vi o gol. Mas o Bahia venceu o Criciúma por 1x0, tá? E um péssimo Flamengo Atlético Nossa Paranaense, senhora, né? eu tomei o meu remedinho, fiquei assistindo o Flamengo. Só o garoto Gerson, que é forte, que nem um cavalo, bicho. Sim, mas o Gerson no finalzinho salva o emprego do Tite. E o Babigol? O Gabigol não jogou bem, cara. Não jogou. Eu acho que ele teve pelo menos 2 chances de mandar pro gol, ele acabou errando a mira, tá? 2 de cabeça, Teve o coincidentemente. lance que ele erra, igual o lance que o Gerson faz o gol, o Uhum. Gabigol erra. O É. Gerson foi e no finalzinho conseguiu É, fazer. foi um lance parecido, o Gabigol mandou por cima. Assim, não foi uma chance claríssima e tal. Não, Foi posicionamento, acabou errando. E é normal isso aí, tá? Mas assim, o Gabigol foi titular pela 4ª vez na temporada. A gente tá dia 29 de setembro, cara. Então, é pra você ver como o Gabigol não consegue se manter assim. O Tite colocar ele de titular é meio de desespero já. Né? Ó, cara, é alternativa. E como muita gente fala, pô, é melhor você ter um Gabigol 40% do que o Carlinhos, mano. Porque o Gabigol é muito mais jogador, velho. Então, assim, né? Precisa, cara. Porém, o Flamengo, apesar de ter vencido o jogo, é o mesmo futebolzinho burocrático dos outros jogos. correto. Mas na O... jogada do gol do finalzinho, A passa jogada no foi da hora. Arrascaeta, no Sim. De La Cruz, no Gerson, e ele mesmo Uhum. finaliza depois. Sim. O Depois que Gerson foi expulsado. jogou, foi assim, basicamente foi o jogo do Gerson. O Gerson jogou sozinho. Né? Apesar da jogada ter saído dos pés do Arrascaeta com o De La Cruz e o cruzamento pro Gerson, eles não fizeram um grande jogo. O De La Cruz entrou no segundo tempo, né? Até deu uma mobilidade maior pro time ali. Arrascaeta também. Sim, mas assim, os dois também não vivem bom momento, né? Não Não. fazem. No jogo da eliminação ali não foram nada bem. O Gerson jogou sozinho também, insistiu bastante. Acabou fazendo gol, foi coroado pela apresentação que ele tem, mas o Flamengo continua com o mesmo futebol jogando a bola pro Pedro. Só que o Pedro não tá lá. É Tá isso o lá. Flamengo, tá? E assim, O cara. gol, o gol É, do Gerson foi o gol pro Pedro. pois é, no final do jogo, tava Léo Pereira armando, tava uma bagunça, cara. Assim, eu fico olhando e falei assim, cara, isso não é o Tite, cara. Ele tá E a perdidinho. torcida Sim, não xingou. compareceu, né? Não. Assim, foi bastante, foi 30 mil pessoas, né? Não foi um mau público. Mas é que é aquilo que eu falo, você vai pro Maracanã, cabe 70 mil pessoas, você olha, tem 30, você fala, tá vazio, Mas né? 30 mil, o Botafogo botou lá em Brasília, Eduardo. Você tá de Não, brincadeira. não, eu sei, Pepe, tô falando que 30 mil é É a bastante torcida do gente. Flamengo, pô. Eu sei, só tô dizendo que 30 O mil é cara fala bastante que gente, Pepe. um estádio pra 100 mil é pouco pra eles. Ah, sim, concordo. Só tô dizendo que 30 mil num jogo é bastante gente. Porém, como o estádio é muito grande, 30 mil parece que tá vazio. É esse o Não, meu ponto, só isso. 30 mil é 30 mil. É, mas é muita gente. Mas é proporção. Você olha 30 mil lugares em 60, né? Tá vazio. É 30 mil pro Atlético Goianiense é uma coisa, 30 mil pro Flamengo é pouco. É, então, enfim. Mas o Flamengo conseguiu o gol praticamente no último lance, o gol do Gerson, que deu a vitória O pro time tava Flamengo. assim, obrigado, É. Gerson, obrigado. Mas, cara, de verdade, o clima, durante o jogo mesmo, assim, Uma parecia bosta, né? fim de feira. O clima chato, a torcida meio quieta, assim, sabe? Tipo, foram ali os heróis, né? Tipo, porque, cara, eu entendo o não comparecimento da torcida também, porque a temporada é ruim, cara. E aí eu vi o Vessone comparando, o corintiano tá indo nos jogos. Eu falei, cara, mas quando você tá brigando, porque o Corinthians, mal ou bem, está brigando contra o rebaixamento. Então, a torcida abraça o time. Tudo bem que a torcida do Corinthians sempre comparece. Eu tô dizendo que o momento, o time grande, quando tá brigando ali embaixo, geralmente a torcida abraça o time e vai nos jogos e faz aquela coisa, mesmo com o time muito mal. Cortinas dependesse de disputar alguma coisa aí, a torcida não ia nunca. O Exato, mas Juventus tá assim, no meio de tabela, tá cheia aquela não, eu sei. possível lá. Eu só tô falando assim que geralmente, quando o time tá nessa situação de zona de rebaixamento e tal, a torcida meio que faz uma mobilização também pra dar força, aquela coisa. O Santos fez ano passado também, o Vasco fez, o Bahia fez, as torcidas fizeram isso de abraçar o clube ali num momento difícil.
Porém, a do Flamengo, nesse momento, não abraçou, cara. E tudo bem, eu tenho torcedor do time, cara. Cara, é frustrante. Não só esse momento, a temporada é frustrante. O Tite não fez um bom trabalho, então acaba pesando. E antes do gol, a torcida tava cantando time sem vergonha, cara. E não era só pro Tite, era pro time. É o time sem vergonha, não é só o Tite. A torcida não tava só xingando o Tite. Querendo ou não, por mais que o trabalho do Tite seja ruim, também os jogadores estão numa nhaca, parece. Olha, você vê o jogo hoje aí, você fala, pô, tá, desorganizado, mas que é isso? Sim. O torcedor do Flamengo assistir e ficar pistola mesmo, cara. E o Júnior, durante o comentário, você não sei se você percebeu, ele falou, cara, o Wesley, ele erra bastante, só que assim, ele insiste, ele tá ali, ele fica tentando, ele martela e tal. É melhor, ele falou, é melhor ter um jogador assim que vai lutar por todos os lances do que você ter um cara que é muito talentoso e não faz nada. Né? Então, assim, é pra você ver como o momento é conturbado. A gente tá falando de uma entidade do Flamengo, né? Que é o Júnior. Ele tem propriedade pra falar de Flamengo, né? Torcedor do Flamengo. Porque às vezes você tem raiva, né? Então, assim, ele é uma entidade, cara. Ele sabe muito bem o que ele tá falando, o que representa, vestir a camisa, etc. Muito aquilo ali. Pois é, foram quase 1000 jogos pelo Flamengo, né? Acho que é o recordista de jogos do Flamengo, se eu não me engano. É o Júnior com 800 e pouco aí. Então, cara, é o cara que construiu uma história e sabe, né? Capacete, não? Júnior Capacete. Você tá se segurando. Ah, pô, Maestro Júnior. Maestro Júnior. É o da faca, enfia a faca, tem que torcer a faca. Eu gosto mais dessa. Tem que tirar a faca. Tá? Mas, vamos lá, classificação da Série A neste momento, temos o Botafogo na liderança, 57 pontos. Palmeiras 56 e Fortaleza com 55, tá? Já descolou bem do Flamengo, que tem 48, tá 7 atrás do Fortaleza. 9 atrás do Botafogo, porém o Flamengo tem um jogo a menos, então o Flamengo pode ir até 51 caso consiga uma vitória nesse jogo atrasado. Né? Se for ver, é que o Flamengo não apresenta que poderia ir atrás. Não estão falando de título, mas estão falando de Libertadores. Não, mas no desempenho, não mostra o Flamengo buscando ali ter força para buscar. Mas se for ver, um jogo a menos, vai a 51, ficaria só a 6 no Botafogo. Ainda tem jogo contra Palmeiras ali, Botafogo, então... Na pontuação ainda dava, mas o que o Flamengo tá apresentando não dá pra ter essa esperança, não. Pois é. Na quinta posição temos o São Paulo com 47 pontos, o Bahia vem em sexto com 45, os dois com 28 jogos, tá? O Inter já está na sétima posição também com 45, com 27 partidas. Na nona posição temos oitava posição tem o Cruzeiro com 43 pontos. Quando eu não citar o número de jogos é 28, tá? O Vasco vem em nono com 36 pontos, já tem aquele ato, né? 27 partidas. Atlético Mineiro tem 36 pontos em 26 partidas. Bragantino tem 33 pontos. O Juventude também tem 33. O Grêmio tem 32 em 27 jogos. Criciúma tem 32. O Atlético Paranaense, 31 pontos em 26 partidas. O Vitória tem 28. O Corinthians também tem 28. O Fluminense tem 27 em 27 jogos. O Cuiabá tem 23 em 27 jogos. O Atlético Goianiense foi a 21, porém em 28 partidas. Então, cara, quando você olha pro bloco de baixo aqui, né, do Bragantino até o Fluminense, você viu briga. A torcida do Atlético Goianiense gritando pro Fluminense? Segunda divisão? Daí o Mano Menezes respondeu, nós abraçados. Levou na piada, mano. Tá certo, tem que zoar também, pô. Não tem como. Né? Porra, mas enfim. Ele que tá dizendo que o Fluminense caiu. Não, a gente tá abraçado, mas é porque tá todo mundo na zona de abaixamento, né? Que ele cantou, ele só, tipo, foi uma reação. Tipo, se a gente caiu, vocês também vão cair, pô. Só que pro Atlético Goianiense cair é de boa, eles já estão acostumados. Toda eles caem. Eles sobem e caem. Dificilmente eles ficam ali. Né? Então é o comum eles subirem e cair. Né? Enfim, agora a briga aqui embaixo. O Bragantino tem que abrir o olho, o Juventude, o Grêmio, tá? O Grêmio que tinha essa chance de dar uma descolada vencendo em casa. Porque o empate com o Botafogo como visitante, ótimo. Porém, perdeu do Criciúma em casa. Né? Então, é um jogo que você não pode perder, né? Pois é, e essa vitória do Criciúma deu um respiro pro próprio Criciúma. Porque o Criciúma teria 29 nesse momento, né? Se tivesse perdido pro Grêmio. Então, mas a briga aí do Bragantino pra baixo... São, 2, 4, 6, 8 times, 2 vagas pro Z4. Do Bragantino pra baixo é todo mundo. Eu acho que do Cuiabá ali, Cuiabá e Atlético Goianiense já foi. Faltam 10 rodadas, né? Para alguns 11, para outros 12, mas 10 jogos pra maioria aí. É complicada a situação, cara. Tem que vencer a qualquer custo. Vencer, e você vê que ali embaixo quase não mexe, né? Então, quem ganha... hoje quase todo mundo perdeu, né? Embaixo. Quem consegue
fazer uma vitóriazinha ali, você sobe bem pra dar uma respirada aí. Só Ó, que aqui, ó, tá difícil, hein? pra citar da parte de baixo aí, do Bragantino até o Fluminense, Bragantino, Juventude e Grêmio fizeram 1 ponto. Todos os outros perderam. Ó, exato. Todos os outros perderam. Então, assim, pro Corinthians foi bom, né? Que todo tinha perdido, por Pelo exemplo, né? menos perdeu um clássico. Pro né? Fluminense foi bom que todo mundo tenha perdido também, porque assim, uma vitória tira. Né? Mas precisa vencer. Não adianta, é que nem eu falo. Eu falo sobre o Corinthians mesmo, que a gente fala bastante, porque afinal a gente tá em São Paulo, né? E eu falo, pô, pro Corinthians, cara, não tem nem que pensar, pô, perdeu, tá? Tem que ganhar, mano, tem que ganhar. É isso, tem que ganhar. Não adianta você falar, ai, pelo menos ele perdeu, tá? Mas você tem que ganhar. Porque se Exato. até lá todo mundo ficar Vai perdendo e o parar. Corinthians perder, cai. Tá na zona agora, filho. Pois é, exatamente, tá? E vamos passar aqui na Série B também, só um resumão, tá certo? Como a gente tem feito todo fim de semana, tá bom? Os jogos, ainda faltam 2 jogos pra acontecer dessa 29ª rodada da Série B. Falta Novo Horizontino e Ponte Preta, né? O Novo Horizontino que vencendo volta à liderança. E Guarani e Avaí no Brinco de Ouro da Princesa, tá certo? Os jogos serão às 9 e 9h30 da noite dessa segunda-feira. Mas nessa rodada a gente teve a vitória da Chapecoense 2-0 em cima do Amazonas. O Ceará venceu o Brusque no Castelão por 1-0. Coritiba e Goiás empataram em 0-0 no Couto Peguega. O Paysandu venceu o Ituano por 1-0 na Curuzu. O Vila Nova e o Botafogo de Ribeirão empataram em 1-1. Santos venceu o Operário de Ponta Grossa por 1-0, mais um jogo. Ah, cara, daqui a pouco eu entro nesse pormenor, porque teve. O Carille fez um show depois que foi maravilhoso, Pepe. Foi legal. O CRB venceu o América por 2-1 no Rei Pelé. Cara, o América se complica muito, hein? O Mirassol recebeu o Sport e empatou em 0-0 no Maião, lá em Mirassol, tá? Então faltam esses 2 jogos aí pra completar a rodada que eu citei, tá bom? Na classificação, o Santos, neste momento, porque o Novo Horizontino ainda vai jogar, pode ser o líder, mas. Tá pedindo fora Carilho, olha lá, meu Peixão tá em primeiro. Fora caralho. Vamos lá. Mas enfim, o Santos é o líder com 53 pontos. O Novo Horizontino tem 51, pode ir a 54, tá? Mas já tem um descolamento deles com relação aos outros, né? O Sport e o Mirassol tem 47 pontos, tá? O Sport ainda tem um jogo a menos pra fazer. Tem um jogo pra fazer ainda. O Vila Nova vem na 5ª posição 46, o Ceará tem 45, o América tem 44, o Coritiba tem 41, o Avaí tem 40. Na 10ª posição, o Opegago de Ponta Grossa com 39, o Amazonas que também faz... Pô, pra ser a primeira Série B, o Amazonas tá fazendo uma baita Série B, hein? Também tem 39 pontos, tá? O Goiás tem 38 também, que campanha do Goiás, cara. Que campanha ruim do Goiás, né? Chapecoense dá uma distância aí. Pô, a gente sempre tem um carinho pra Chapecoense, né? Tava no Z4 ali. A Chape, pelos jogos que eu fiz lá no Gold lá, Sim. era um time horroroso. Conseguiu sair da zona de rebaixamento aí. 4 vitórias em 5 jogos. Exato. E deu um gás agora. Ela tá bem, deu uma respirada boa. Tá com 34 pontos na 13ª posição. O Paysandu tem 33. A Ponte Preta tem 32. E o Botafogo de Ribeirão Preto também tem 32. Aí no Z4 tem o CRB que venceu, né? Vai a 30. O Brusque tem 29. O Ituano tem 28. O Ituano que ficou um bom tempo fora do Z4. Perdeu as últimas 3. Tá na penúltima posição agora com 28. E o Guarani é o lanterna com 24 pontos, tá? Só vou dar uma pincelada de Carille aí. Porque ele disse no final do jogo. Porque tem a entrevista do técnico, a coletiva, né? Ele não foi na coletiva. Ele botou o auxiliar pra dar a coletiva. E aí ele falou que era pra dar espaço pra valorizar o trabalho dos auxiliares. Mas as notícias que correm ali é que ele tá muito incomodado, tá muito irritado, tá se sentindo injustiçado. Exato. Tá se sentindo injustiçado porque a torcida está perseguindo ele demais, porque ele está fazendo um ótimo trabalho e o Santos vai mesmo subir. aí, ó, viu? O Sr. Corneta, ele tá certo. Tá certo. Tá em Tadinho. primeiro aí. Tadinho. Zero chance de não subir e você enchendo o saco do Carille. Tadinho do Carille. Bom, eu já expliquei várias vezes aí, ele quem foi quiser... contratado pra subir essa tranqueira pra Série A? Que tranqueira, rapaz. Respeita o time. Não é? Uhum. Foi contratado pra isso? Ah, mas ele disse algumas coisas que ele não cumpriu, Pepe. Esse é o ponto. Só que eu falei, fim do ano manda embora, já era. Ah, sim. Mas assim... Mas ele vai fazer o que tinha que fazer. O Rodolfo do Futeboltec deu umas explicações aí com relação às premiações que envolvem o Carille. Tem 3 pontos. O Carille, Santos for campeão da Série B, tá? O Carille recebe uma bonificação de 1,5 milhão de reais, tá bom? Pra mandar o Carille embora e a comissão dele, o Carille recebe 400 mil por mês e a comissão recebe 100 mil. Os 3 membros ali, cada um recebe
33.330 reais, né? 330 mil reais. Então, 330 reais. Então, assim, dividido 100 mil em três membros da comissão. Então, para mandar eles embora, tem que pagar 6 salários. Tá? Se esperar até o final da Série B, tem que dar essa premiação e pagar essa multa. Só que dependendo da data, quando for, tipo, foi em novembro, porque aí o Santos tem que se planejar pro ano que vem. Então, tem que encerrar ali em novembro. Acabou a Série B? Então, ó, gente, agora cada um vai pro seu lado e tal. Aí o Santos tem que pagar 4 salários. Então, seria uma multa um pouco menor pra mandar o Carille embora. Por isso que né? não estão mandando. O Santos não tá correndo perigo de não ficar entre os 4. Você vai mandar embora antes pra gastar uma grana pra quê? Mas, pela primeira vez, o presidente do Santos publicamente falou que está insatisfeito com o desempenho do time. Que esperava mais desempenho, mais variação, mais mandar nos jogos e tal. É que assim, você olha resultado, pra quem olha sua tabela, você fala, pô, tá em primeiro e o povo tá reclamando. O que a gente reclama, torcedor do Santos, é a maneira que joga. Sabe? E assim, não é com show que a gente tá falando, tá? Não é show. Jogar bem igual o Corinthians e tá lá na zona de rebaixamento. Não é de dar show e tal. Mas assim, o que a gente esperava, pelo menos na segunda divisão, fosse, assim, passar por ela, lógico, que com derrotas, que é normal, mas assim, sem sofrer tanto. Mentira, o senhor falou que tinha que ganhar todos os jogos. Não, eu falei que tinha que ganhar todos os jogos. Eu sei que tem. Eu sei que eu falei disso. Eu digo assim, mas pra mim, o ganhar todos os jogos não é dando show. É tipo, entrar nos jogos com a faca nos dentes e falar, pô, a gente não deveria estar aqui. Então a gente tem que entrar pra ganhar todos os jogos. O Santos tá jogando pro gasto, tá em primeiro, pô. Mas assim, é esse jogar pro gasto que incomoda o torcedor, cara. Porque assim, é um futebol tão chato de ver, tão pragmático, tão chato, é chato mesmo, assim. Todo jogo, pega os melhores momentos de Novo Horizontino e Santos, que foi na Vila Belmiro, e olha os melhores momentos e fala, pô, como é que o Santos conseguiu empatar esse jogo? Porque era pro Novo Horizontino vencer. Tem jogos nessa Série B, o time do Santos não vai bem. Tem jogos da Série B que o Santos acaba vencendo jogos que o Santos não joga bem, o outro time tem mais chances e não ganha. Tem vários jogos. Contra a Chapecoense na Vila Belmiro, inclusive. O Santos venceu com um gol no finalzinho, né? E o que mais incomoda o torcedor é a má utilização da base. E o ponto aqui da relação Carille-torcedor é porque o Carille deu entrevista, ele foi pro Sormani, ele falou um monte, que ia dar espaço, que ele não queria contratar meia porque o Miguel ia jogar e tal. E aí ele vai publicamente, mente, ele mentiu, ele foi desmentido pelo empresário do Miguel, e aí ele rebaixou o Miguel pro sub-20 de novo. Então a torcida ficou com raiva, porque a torcida quer ver mais minutos, não tá pedindo titularidade, né? Já foi, né? O cara ele já foi, vai ficar vai subir. E aí o Santos vai... Com certeza deve ter algum nome em mente pro ano que vem. Já. Não, tá muito quente que é o Sampaoli já. Muito quente. Né, então, mas o povo tá muito bravo com ele por causa dessas coisas. Não é nem só pelo jogo, é pelas declarações. Pô, ele fala que a torcida não apoia, depois ele fala que o campeonato é muito gostoso. São várias coisas que vão se somando, cara. É mais ou menos a relação Tite e torcida do Flamengo, tá? Numa outra proporção. Tá? Porque a gente tá falando de Série B, cara. Eu sei bem a realidade que o meu time tá, né? Mas assim, é mais ou menos aquela relação que, pô, é um grande time, um grande técnico, falando de termos de Série B, o Santos é um grande time pra Série B, é muito caro e tal. Então tudo isso acaba pesando pro torcedor, sabe? Tem poucos jogos nessa temporada que você fala, pô, jogou bem. Por exemplo, contra o Coritiba, em casa, alguns jogos o Santos jogou bem, mas são muito poucos ao longo do ano. Entendeu? Por isso que o torcedor tá incomodado. Por isso que não quer açaí. Pô, você vai no Vem Peixão, é só fora Carille. Todos os títulos. Tá incomodado porque o Santos só vence. E pro senhor é ruim isso para o Vem pro Peixão. Não. Você queria que eles estivessem mal, perdendo, pra você meter o sapato. O vídeo mais visto... O vídeo mais visto do mês é da vitória. Acho que é a última vitória que o Santos teve. Não essa, né? Essa aqui eu acho que vai passar. Mas é a situação do time, cara. O torcedor tá incomodado com a situação do time. Então, não nem falar que é só em derrota. Até porque perdeu pouco, né, Pepe? O senhor é um abutre, só quer ver o mal do peixe. É verdade. Você que é santista de verdade, mostra a sua camisa do Santos. Tá aí, ó. Meu peixão. Peixe. Peixe Futebol Clube. Peixe Futebol Clube Paulista. Bom, mas é isso, cara. Agradeço a presença de todos, sua audiência, sua paciência, seu coração casmão. Vai lá em futirias.net lá. Pois é, participa da rifa do Pepinho. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no Futirinhas, tá certo? Um beijo para todos e até o próximo vídeo. E terça-feira ao vivo aqui, hein? Terça-feira às 19 horas pro Gol e Futirinhas. Pro Gol, Futirinhas pro Gol. A gente vai fazer um mashup ainda aí. Até mais. Tchau, tchau.